Seja bem-vindo à questão 150 do Enem de 2019. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. O alerta cinza, ele deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar inferior a 40%. Quanto ao alerta laranja, ele deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus Celsius. Eu disse entre. Ali está escrito entre, que é bem diferente de de. Se você tem a palavra entre, caracterizando que a temperatura está entre estes valores, significa que ela é maior que 35 graus Celsius e menor do que 40 graus Celsius. Não inclui esses dois valores. E se tivesse escrito aqui de 35 graus Celsius até 40 graus Celsius, aí sim você poderia considerar esses dois valores, que são os limitantes inferior e superior da temperatura, como valores no intervalo que vai induzir a emissão do alerta laranja, além da umidade relativa do ar, que deve ficar abaixo do 30%. Então, se você não tinha notado essa diferença, já deixa aí seu like, inscreva-se no canal para incentivar a produção de mais material como esse. E o alerta vermelho, quando deverá ser emitido? O alerta vermelho, ele deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar inferior a 25%. Antes de começar a resolução dessa questão, eu vou lembrar que existem outras questões que envolvem interpretação gráfica. Eu vou deixar os links na descrição dessa aula. Vá lá e confira, é uma excelente opção de treino. Para ajudar o desenvolvimento da questão, vamos analisar o que nós temos nessa ampliação do gráfico que eu deixei logo à direita. Repare que ele tem 2 eixos verticais, um à esquerda, que registra as temperaturas em graus Celsius, e o vertical à direita, que registra a umidade relativa do ar para cada dia, que está anotado no eixo horizontal. O gráfico da temperatura é esse formado por uma linha poligonal contínua, conforme está indicado na legenda da figura. E o gráfico da umidade é aquele composto por uma linha poligonal pontilhada. Para estimar a temperatura referente ao dia 1, a gente projeta o ponto indicado nesta data no eixo vertical à esquerda. A temperatura é fornecida por qual gráfico mesmo? Por essa linha poligonal contínua. O primeiro dia, o dia 1, está indicado aqui onde eu estou mostrando com o cursor. A gente tem que projetar esse ponto ortogonalmente, quer dizer, formando o ângulo de 90 graus no eixo vertical à esquerda. O valor que a gente obtém fazendo isso é menor do que 10 graus. Mas por que 10 graus mesmo? Você nota que a segunda linha guia de baixo para cima é a que marca 20 graus Celsius nesse eixo da esquerda. E não está marcado que é 10 graus na primeira linha guia, mas ela está bem na metade do caminho, ou seja, ela vai se referir a 10 graus Celsius. E a projeção do ponto referente à temperatura para o dia 1 está abaixo da primeira linha guia, logo a temperatura indicada é menor que 10 graus Celsius. Para saber qual foi a umidade relativa do ar no dia 1, a gente faz a mesma coisa com o ponto referente a este dia, projetando-o no eixo vertical à direita. Vamos fazer isso. A gente pode observar que o valor que nós obtemos é maior do que 20% e menor do que 40%. Se você for mais exigente, ele é maior que 30% e menor do que 40%. O alerta que foi dado nesse primeiro dia é o alerta cinza. E para que ele esteja correto, lá na definição no enunciado,
nós temos que verificar inferior a 10 graus Celsius a temperatura. Ok, é inferior. E a umidade relativa do ar inferior a 40%. Também está ok. Portanto, esse alerta do dia 1º está correto. Para o dia 12, que é este que estou indicando com o cursor, a temperatura obtida a partir da linha contínua, ou seja, a projeção lá no eixo vertical à esquerda, ela já pode ser obtida diretamente observando que este ponto está na linha guia dos 40 graus Celsius. Logo, a temperatura para o dia 12 é de 40 graus Celsius. E se você for lá no enunciado, olhar bem a definição para o alerta laranja, a temperatura deve estar entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius. Essa palavra entre, ela significa que os valores têm que ser maiores do que 35 e menores do que 40 graus Celsius. Logo, já de cara, nesse dia 12, o alerta laranja foi emitido erroneamente. Se você quiser conferir a umidade relativa do ar referente a esta data, basta você projetar o ponto do gráfico pontilhado para o dia 12 no eixo vertical à direita. E essa projeção já coincide com a segunda linha guia de baixo para cima, que vai levar aos 20%. Vamos para o terceiro. Para o dia 13, a temperatura está marcada aqui nesse ponto que eu estou indicando com o cursor. Se a gente projetar lá no eixo vertical à esquerda, nós teremos uma temperatura maior do que 40 graus Celsius. Lá na definição para o alerta vermelho, a temperatura tem que ser superior a 40 graus Celsius. Então, até esse momento, tudo bem. Agora, vamos verificar a umidade relativa do ar, que deve ser inferior a 25%. Se você observar no gráfico da umidade relativa do ar associado ao dia 13, nós temos um ponto que está na linha guia dos 40%. Logo, a umidade relativa do ar para esse dia foi de 40%. E lá na definição para lançar o alerta vermelho, nós temos que ter a umidade relativa do ar inferior a 25%. E no gráfico, 40%. Portanto, este alerta também não está correto. Resumindo, o único alerta que foi lançado corretamente foi do dia 1º. A alternativa correta é a alternativa A. Estou convidando você a fazer parte dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Inscreva-se, curta, compartilhe. Espero você na próxima aula. Até lá!